Olá, hoje faremos uma aula de reforço, especificamente no tópico da cinemática e da queda livre, visando para esclarecer algumas dúvidas existentes em relação às aulas anteriores e continuando com a queda livre, explicando mediante outros exemplos em que consiste a queda livre e como está associada justamente com as noções da cinemática. Para aquilo, comecemos relembrando que na cinemática tínhamos feito uma série de análises, o que significa deslocamento, velocidade média, a aceleração, mas sempre fazendo encapié ou sempre marcando o ênfase em se o movimento apresenta uma aceleração constante, se diz que com base a esse fundamento, a aceleração, que fisicamente significa a mudança da velocidade com a qual um objeto desloca-se ao longo de uma linha reta, se a aceleração for uma constante, portanto, poder-se expressar a velocidade para qualquer instante em relação à velocidade inicial, a essa taxa de mudança da velocidade, ou seja, a essa aceleração constante vezes o tempo. E essa foi justamente a primeira equação da cinemática obtida ao longo da disciplina. Posteriormente, com base em alguns fundamentos do deslocamento e velocidade média, mostramos que existe outra equação da cinemática, uma que nos permita relacionar a mudança de posição em relação ao tempo, mas essa posição, num tempo qualquer, expressa-se mediante a posição inicial do objeto, da velocidade inicial que tinha no instante 0 segundos e da sua aceleração, que é uma constante. Mas com essas duas informações, podemos caracterizar tanto a velocidade em relação ao tempo, como a posição em relação ao próprio tempo. E essa última, a principal diferença é que depende do tempo a segunda potência. Ou seja, que à medida que avança o tempo que transcorre o fenômeno do deslocamento, o objeto estará afastando-se a uma taxa maior, cada vez mais afastado do instante anterior. Mas misturando as duas, como poder expressar a mudança de velocidade em relação ao deslocamento? E para aquilo, partia-se de uma simples noção. Se a aceleração é uma constante, portanto a velocidade média, que é esse elemento que está aqui à esquerda com a barra superior para simbolizar que é a média da velocidade, mas que por sua vez também expressa-se como sendo a média da velocidade, a velocidade no instante inicial e a velocidade no instante qualquer, a soma de ambas dividida por 2, o que conhecemos como a média aritmética, simboliza, nesse caso, a velocidade média, pois a informação da velocidade muda a uma taxa constante, implicando, e mediante essa expressão podemos obter uma terceira equação da cinemática, uma independente do tempo, e também aonde há uma mudança de velocidade, mas nesse caso é o quadrado da velocidade que mudou em relação ao quadrado da velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Quanto deslocou-se? Se sabe-se que o objeto muda a sua velocidade a uma taxa constante e deslocar-se uma determinada distância implica que haja um acréscimo da sua velocidade ou um decréscimo dessa velocidade inicial. Tudo dependerá do sinal da aceleração, que no nosso dia a dia dizemos que acelera no caso de ser positiva e desacelera quando a aceleração é negativa. Mas com essas 3 expressões da cinemática, fizemos alguns exemplos, fizemos alguns problemas mais complicados e uma revisão para a queda livre, pois justamente aplica-se as mesmas noções sempre quando se faça uma suposição inicial. Se diz que 2 objetos caem com a mesma taxa da velocidade, varia com a mesma taxa, mas infelizmente o ar lhe oferece a uns objetos e a outros menos uma resistência, que é visto na nossa linguagem cotidiana como um atrito ou um arrasto, ou simplesmente uma fricção, se você pode caracterizar dessa forma. Mas o arrasto fornecido pelo formato da folha é bem maior que o formato da bola, fazendo que a bola caia no menor tempo até a superfície que a própria folha, que demora mais tempo por seu formato ser mais resistente ou oferecer-lhe um maior arrasto ao vento. Mas quando muda seu formato da folha,
quase que equipara a mudança da sua posição e da velocidade com a bola, pois oferece menos resistência ou menos arrasto ao vento, e se diz nesse caso, arrasto ao ar, e se diz nesse caso que a taxa de mudança da velocidade é a aceleração da gravidade. Então, o eixo no qual se caracteriza esse movimento é o eixo de baixo para cima, que nesse caso, especificamente por convenção e sem entrar em confusões, se diz que é o eixo do deslocamento vertical, simbolizado pela letra grega Y, cuja direção é de baixo para cima, mas a aceleração da gravidade, pois os objetos, na hora de soltá-los desde nossas mãos, caem, e qualquer objeto cairá, acelerando para baixo, incrementando a sua velocidade para baixo, portanto a aceleração gravitacional ou aceleração da gravidade, cujo valor é aproximadamente 9,80 metros por segundo ao quadrado, cujo módulo é essa informação, mas seu sentido é o sentido contrário do acréscimo do eixo do deslocamento, pois se diz que é para cima é de baixo para cima, ou aumenta na altura. Qualquer incremento de altura é de baixo para cima, mas o sentido da gravidade é oposto, é o contrário, de cima para baixo, por um motivo físico e sensato, pelo fato que os objetos caem, e essa queda é acelerada para baixo, aumentando sua velocidade, mas na queda para baixo. Por isso, o sentido da aceleração é para baixo. Talvez essa imagem seja de resumo, ajudaria a entender que as pessoas também caímos. Exercício 1. Do alto de um prédio de altura H equivalente a 54 metros, lança-se verticalmente para cima um objeto com velocidade inicial de 45 km por hora. Qual será a altura máxima atingida em relação ao nível da rua? Quão rápido se deslocará quando caia sobre a rua? Quanto tempo transcorrerá até cair sobre a rua? Para responder a essas três perguntas, primeiro comecemos visualizando o fenômeno físico. Desde o alto de um prédio, alguém manda para cima, com uma velocidade inicial de 45 km por hora, essa bola, esse objeto. Chegará a uma altura até que parará. A sua velocidade na vertical, nula. Parará e posteriormente começará a aumentar a sua velocidade e deslocando visualmente para poderlo enxergar, para baixo, caindo e colidindo com a superfície da rua. Como poder determinar essas informações? Qual será a altura máxima atingida em relação ao nível da rua? Para aquilo comecemos transformando a velocidade inicial de 45 km por hora mediante os dois fatores de conversão que já tínhamos estudado e conhecemos, com quilômetros para metros e de horas para segundos. Se diz que, e aqui peço desculpas que fiz a escrita ao contrário, horas no numerador e denominador segundos, chegará numericamente o valor de 12,5 metros por segundo. Consertarei essa transparência quando lhes compartilhe. Cujo valor da gravidade, a aceleração na vertical, tem um módulo de 9,80 metros por segundo ao quadrado. E a altura inicial define-se como sendo h, a altura do prédio, a altura daquela terraça, daquele último platô que tem o prédio, de 54 metros de altura. Qual será a altura máxima, sabendo que a condição da altura máxima é que a velocidade na vertical seja zero, esteja no repouso. E para aquilo, podemos determinar, com base nessa condição, que a velocidade torna-se nula, podemos determinar justamente qual será a sua altura máxima. Mas quanto deslocou-se? Desde a superfície do topo do prédio até essa altura máxima, qual foi esse deslocamento delta de y? Para aquilo, podemos saber também essa altura máxima em relação ao chão, pois se já conhecemos a altura de onde partiu, que é equivalente a 54 metros, mas esse deslocamento determinar-se-á justamente a altura máxima atingida da bola em relação ao solo.
Ou seja, que a parte A podemos respondê-la analisando a mudança de velocidade. Partiu com uma velocidade inicial, mas por causa da aceleração da gravidade no sentido contrário da linha vertical, de cima para baixo, portanto, simbolizada através desse sinal negativo, em contra dessa velocidade inicial, fará que em algum deslocamento vertical a sua velocidade seja nula. Portanto, parou esse objeto. E dessa forma, sendo a velocidade na altura máxima nula, podemos determinar justamente esse deslocamento. Ou seja, passando a velocidade inicial para a esquerda e dividindo toda por duas vezes a gravidade. Mas também os dois sinais negativos, tanto direita como esquerda, simplificam-se. Substituindo os valores, tem-se que a velocidade inicial ao quadrado de 12,5 metros por segundo ao quadrado, numericamente, e as unidades ao quadrado e ao quadrado de comprimento por tempo, também ao quadrado, e duas vezes a gravidade também continua com a mesma informação numérica, em unidades de metros por segundo ao quadrado, e simplificando as unidades, obtém-se unidades de comprimento cujo valor é equivalente a 7,97 metros, ou seja, que deslocou-se para cima da superfície ou do topo do prédio 7,97 centímetros. 7 metros com 97 centímetros, implicando que a altura máxima seja a altura do prédio mais esse deslocamento. Em relação à rua, a altura máxima do objeto é de 61,97 metros. Uma vez obtida essa informação, podemos passar para a parte B do problema. Quão rápido se deslocará quando caia sobre a rua, justamente? E para aquilo cair sobre a rua é dizer que atinge a altura 0 metros. Em relação à rua, é 0 metros sobre a superfície. Ou seja, deslocou-se, deslocando-se desde a altura máxima até a superfície da rua. Houve um deslocamento da posição final em relação ao inicial. E a posição final é a altura da rua em relação à altura onde partiu, desde a altura máxima. Sabendo que na altura máxima sua velocidade é nula, mas ainda assim escrevendo-a, pois essa expressão que está aqui é a terceira equação da cinemática, podemos deduzir qual será, ou podemos calcular qual será a velocidade final, justamente antes de coligir, numa micronésima de segundo antes de coligir contra a rua. Qual será essa velocidade? Para aquilo, podemos calcular a raiz quadrada, ou aplicando a raiz quadrada à esquerda para isolar ou deixar a velocidade final a primeira potência e não a segunda potência, implicando que à direita, esse negativo com esse negativo, pois a altura final é zero. Esses dois negativos em multiplicação torna-se positivo e o radicando da raiz quadrada será positivo, a altura máxima positiva, a gravidade, o seu valor positiva, e 2 é uma constante que também é positiva. Mas por que aplica-se esse mais ou esse menos? Há duas opções. Se diz que qualquer número à segunda potência é positivo. Por exemplo, se fosse menos 2, a segunda potência é 4. Mais 2, a segunda potência, também é 4. Ou seja, que há duas opções numéricas para que esse termo que está à segunda potência possa ser válido. E por isso deixa-se esse ou positivo ou negativo. Mas fisicamente será mais fácil de compreendê-lo por um fato. A velocidade no instante em que colide sobre a rua, para onde está se deslocando? Para cima ou para baixo? Em relação ao eixo y, irá caindo. E cair significa para baixo. Ou seja, que a velocidade será com sinal negativo, descendo com 34,85 metros por segundo. Essa será a interpretação física. Se alguém chegasse simplesmente a calcular o número, dizer 34,85 metros por segundo a velocidade final, tem senso, mas ainda falta interpretá-lo um pouco a mais, pois essa velocidade negativa é em virtude que está caindo, e espero que essa seta que está aqui faça a representação visual dessa informação mediante esse sinal negativo, caindo, apontando para baixo.
Esse será o sentido do movimento, uma queda sobre a superfície colidindo sobre a rua. E para a parte C, quanto tempo transcorrerá até cair sobre a rua? Para aquilo comecemos com o deslocamento, pois, nesse caso, partiu de uma altura inicial e chegou até a altura final. Mas quanto tempo lhe levará a esse objeto fazer aquilo para deslocar-se desde a altura inicial até a altura final, sabendo que partiu na vertical com uma altura inicial de 12,5 metros por segundo e a aceleração da gravidade apontando para baixo, negativa, qual será esse tempo final? Quanto tempo lhe levará em cair até essa posição? Para aquilo, fica um pouco difícil responder essa pergunta, pois sabe-se que a altura final é zero. Mas qual será esse instante de tempo que, quando substituir-se nessa expressão quadrática, pois o tempo depende da segunda potência, a primeira potência é a potência zero, substituindo algum valor específico, de tal forma que todo o elemento da direita, ou todos os elementos da direita, em soma e em subtração, sejam equivalentes a zero, anulem-se por completo. Qual será esse instante? Talvez não seja muito fácil enxergá-lo, mas relembrando as aulas anteriores, ou especificamente a aula anterior, usar-se a solução das equações quadráticas. Essa expressão, se se escreve em ordem, resulta mais fácil, pois se vê o coeficiente que multiplica a variável à segunda potência, o coeficiente que multiplica a grande incógnita, que é essa variável, esse tempo final, quanto vale a primeira potência e uma constante, e todo igual a zero. Ou seja, que aplicando Bhaskara e determinando os coeficientes e arrumando-os na expressão, tem-se essa possível solução, onde há dois valores, um valor de soma da raiz e subtração da raiz. Há duas formas de poder deduzir quais são esses dois valores. Primeiro, substituindo todos os valores da velocidade ao quadrado, numericamente todos os valores e observar qual será o resultado mediante a soma e o resultado do tempo mediante a subtração. E depois fazermos a pergunta, qual das duas opções tem senso físico? Mas no dia de hoje também lhes trago outro critério para poder deduzir esse tempo. Talvez seja um pouco mais complicado, mas lhes deixarei a opção livre de escolher o primeiro, que é o simples, ou de escolher o segundo, que é um pouco mais analítico. Pois se diz que esse elemento que está, essa raiz quadrada, é maior que a própria velocidade, pois a velocidade está ao quadrado e tem um acréscimo de outra informação. Portanto, a raiz quadrada será e resultará maior que a própria velocidade. Ou seja, que se o tempo de queda em um tempo medido desde um instante 0 segundos, cairá num tempo positivo. Não poderia ser negativo. Nunca o tempo recua, nunca, sempre avançará. Dessa forma, assumindo a opção positiva, seria mediante o sinal de mais, positivo, e na soma, e após substituir os valores necessários da velocidade, da gravidade e da altura inicial, obtém-se um tempo total até colidir sobre a rua de 4,83 segundos. Mas se fosse assumido com um sinal negativo, resulta num tempo que não tem senso físico, mas sim um senso matemático. Por isso, lhes deixo na parte superior, entre parênteses, o M, para simbolizar que tem senso matemático, e a aula de hoje lhes explicarei o que significa esse tempo negativo, de menos 2,28 segundos. Muito bem, esse tempo existe, mas é matematicamente, pois no instante inicial de 0 segundos, se representássemos a altura em função do tempo, na verdade partiu desse instante. Da altura de 54 metros, atingiu a altura máxima e posteriormente caiu num tempo de 4,83 segundos, ou seja, próximo a 5 segundos, atingindo a altura máxima de 61,97 metros e nesse instante específico parou, colidiu com a rua. Mas esse tempo negativo matematicamente estaria implicando, mas fisicamente não, estaria implicando que o objeto foi lançado desde a superfície, desde sua altura zero, hipoteticamente, num instante antes
ou seja, 2,28 segundos antes de ser lançado aqui. Como se o objeto fosse lançado desde a superfície, passasse nesse ponto no instante zero e posteriormente fizesse a subida e a queda. Mas esse resultado não tem senso físico, mas sim lhe podemos fornecer uma explicação a esse resultado matemático, como se o objeto fosse lançado desde a superfície para retornar de novo à superfície. Se me faço entender, continuaremos com o gráfico da velocidade em função do tempo. Mas isso é bastante interessante, pois a diferença da posição em função do tempo, que varia quadraticamente, por isso tem-se essa curva associada ao tempo ao quadrado, a velocidade varia linearmente, é o que se conhece como uma função linear. Nesse caso, é uma linha reta, em poucas palavras. A velocidade era de 12,5 metros por segundo no instante 0 segundos, e depois de um determinado tempo, próximo a 1,5 ou 1,30, a sua velocidade resulta nula, 0 metros por segundo. Nesse instante específico, se diz que atingiu a altura máxima localizada nessa posição. E posteriormente acelerará com base na aceleração da gravidade, ou mudando a sua velocidade mediante essa razão, de 9,80 metros por segundo ao quadrado para baixo, cada vez indo mais rápido, só que para baixo, e colidindo contra o chão com uma velocidade para baixo de 34,85 metros por segundo, muito próximo aos 5 segundos e bastante elevada a essa velocidade. Agora sim, se me faço entender, continuaremos com o exercício número 2. Um objeto é lançado para cima da base de um prédio, passando inicialmente pela frente de uma janela de um apartamento a uma altura de 10 metros, e voltando a passar aos 2,20 segundos depois. Sabendo que o objeto retorna à base do prédio no instante de 3,60 segundos após o lançamento, qual foi sua velocidade inicial? Determinar a altura máxima atingida pelo objeto. Para aquilo, comecemos com essas informações que estão aqui, e interpretá-las fisicamente. Há um prédio e o prédio há um apartamento cuja janela está aos 10 metros de altura. Um objeto passa subindo e volta a passar descendo 2,20 segundos depois. E retorna até a superfície, de onde foi lançada a base do prédio, 3,60 segundos depois do lançamento. Qual será essa velocidade inicial? Primeiro, deixemos bem claro o que serão as informações iniciais. Ou seja, partiu da superfície, a altura inicial 0 metros, partiu da base do prédio. Qual será a velocidade inicial que lhe permitirá fazer esse movimento segundo essas informações da janela, desse lapso e desse tempo final? Conhecendo que a gravidade de 9,80 metros por segundo, mas o seu sinal é negativo para baixo, mas o seu módulo é esse valor daqui. A janela está localizada a uma altura de 10 metros. E se diz que há um lapso entre a sua passada quando sobe e quando desce, de 2,20 segundos. Ou seja, que se passa pela janela, justamente a essa altura da janela, se diz que a sua velocidade, qual deverá ser para que possa passar nesse instante específico? Então vamos avaliar isso. Qual será esse tempo? Esse tempo t que passa aos 10 metros de altura, ou, recapitulando, mediante a segunda equação da cinemática, que denota a posição em relação ao tempo, se diz que a posição que esse objeto passa pela janela a 10 metros de altura dependerá da sua altura inicial, mas é 0, de sua velocidade inicial desse instante passar pela janela pela primeira vez, e da sua aceleração, nesse caso negativa, para baixo, e ao mesmo instante desce, que é a grande incógnita pelo momento. Nesse caso específico, haverá que determinar esse instante, quanto vale esse tempo de passar pela janela
quanto tempo lhe levaria, segundo a velocidade inicial, que é uma grande incógnita, passar pela altura de 10 metros. E, mais uma vez, resolvendo essa equação, tem-se duas opções de tempo. Um tempo em que a raiz é negativa e outro tempo em que a possível raiz é positiva. Mas, tendo um senso físico, podemos dizer, bom, há um primeiro instante em que subiu e um tempo posterior no qual o objeto desceu. Ou seja, há dois instantes de tempo de 10, de tal forma que o objeto está justamente à altura da janela. Se diz que o instante de subida será o menor de ambos, e alguém poderia corroborá-lo substituindo todos os valores dessa expressão e reparar que esse termo é menor que esse segundo, pelo fato da soma já tornaria-se maior. Mas o importante é, com base em informação do problema, que a diferença entre ambos tempos é equivalente a 2,20 segundos. É o lapso existente entre subir e descer passando pela janela. Mas relembrando um pouco, bom, se esse lapso é de 2,20 e a diferença entre esses dois tempos é justamente esse tempo 2 de descida menos o primeiro, as velocidades aniquilam-se, esse sinal positivo menos o sinal negativo tornaria-se uma soma, ou seja, que será essa raiz quadrada duas vezes dividida pela gravidade. E esse elemento que está aqui bastará simplesmente isolar a informação que não conhecemos, ou seja, a velocidade inicial. Qual foi essa velocidade inicial? De tal forma que todo esse elemento que já se conhece, a gravidade, a altura de 10 metros e o lapso, seja satisfeito. Quanto vale a velocidade? Haverá que isolá-la dessa expressão. Fisicamente podemos fazer isso, pois será simplesmente elevar, ou primeiro que tudo, passar a gravidade à direita multiplicando, o 2 dividindo e elevar todo à segunda potência. Mas após alguns passos, e em virtude que a velocidade inicial está ao quadrado, simplesmente tirando a raiz quadrada, deixa-se a velocidade inicial como sendo a raiz desse elemento que está aqui, mas o 2 vezes a gravidade vezes a altura de 10 metros. Quando substituem-se os valores, obtém-será que a velocidade inicial do lançamento é de 17,67 metros por segundo. Esse valor numérico satisfaz essa condição e esse valor numérico nos dirá qual foi o tempo que passou por aqui e quanto tempo também passou por lá. Mas não é a pergunta do problema, pois sabe-se que a diferença do segundo menos o primeiro é equivalente a 2,20 segundos. Qual será essa altura máxima, que é a segunda parte do problema? A parte B, determinar a altura máxima atingida pelo objeto. Sabe-se que na altura máxima sua velocidade é nula. Se conhecemos já a velocidade do lançamento, podemos determinar a altura máxima mediante a terceira equação da cinemática, pois com base nessa equação não tem importância a informação do tempo. De fato, o problema não está fornecendo tempo, mas nesse caso a altura máxima é em algum instante. Não se sabe qual, mas é importante saber que a sua velocidade é nula quando atinge a altura máxima. Ou seja, a velocidade nula partiu do chão para cima, com a velocidade inicial já calculada anteriormente, e desacelerando a essa razão de 9,80 metros por segundo ao quadrado, mudando sua posição final menos a inicial, altura máxima menos a altura inicial, e isolando a altura final máxima, pois a altura inicial é nula, obtém-se que a altura máxima resulta ser a razão da velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Justamente esse fracionário obtém-se quando esse elemento, a velocidade inicial à segunda potência, passa para a esquerda, mudando seu sinal sendo negativo, eliminando ambos negativos e posteriormente dividindo por 2 vezes a gravidade, obtém-se a altura máxima. Quando substituem-se os valores, tem-se que a altura máxima é de 15,93 metros, ou seja que foi lançado com uma boa velocidade inicial, mas atingiu uma altura 5 metros com 93 centímetros a mais em relação ao nível aonde está a janela. Visto o comportamento do gráfico, da posição em relação ao tempo, tem-se no instante inicial, partiu do chão,
Num instante específico, tempo 1, 0,70 segundos, passa por uma altura de 10 metros, depois atinge a altura máxima e volta a passar pela altura de 10 metros ao nível da janela num instante 2,90, cuja diferença é de o lapso de 2,20 segundos, que é a informação que o problema fornece, e posteriormente caindo aos 3,60 segundos após do lançamento. Esse gráfico da altura em função do tempo resume nessa imagem por completo o comportamento feito pelo objeto lançado. E dessa forma, finalizamos a aula de hoje e nos veremos numa próxima.